Senhor presidente, esta é a primeira sessão do Congresso após o período de carnaval. É natural essa excitação no plenário, até porque neste período de carnaval, todos e todas as cidadãs e cidadãos brasileiros se viram chocadas com o que ocorreu com a democracia brasileira. Nós vivenciamos algo muito grave da democracia brasileira, muito grave. Nós já estamos vivendo, desde a posse desse governo, agressões frequentes ao processo democrático, golpes recidivados à Constituição brasileira, população sendo armada, movimentos sociais sendo restringidos, milícias sendo fortalecidas, agressões permanentes ao Congresso Nacional, censura, restrição à liberdade, censura às artes, à cultura brasileira, agressão às mulheres, aos negros, às populações LGBT. Nós temos vivenciado ataques permanentes à democracia brasileira. Ao Estado brasileiro, nada. Ao mercado, tudo. E quando nós falamos de democracia, nós falamos de direito do povo brasileiro. A previdência social, as aposentadorias viraram hoje um sonho inatingível para a maioria da população pobre deste país. Isso significa a não democracia, porque democracia significa direito. Direito à moradia, direito a salário, direito a emprego. Isso é não democracia. Esta semana do Carnaval, nós vimos, em nome de uma chantagem do governo, não deste Congresso, uma estimulação a população ir às ruas pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Isso chama-se crime. Crime contra a democracia brasileira. Crime contra os poderes da República. Crime contra a distribuição e equilíbrio de poderes. Crime contra, mais uma vez, a Constituição Federal. Isso é o que nós estamos vendo ocorrer no Brasil, estimulados por ministros da República e estimulados pelo próprio presidente da República. Isso não é uma questão menor, não é algo que nós possamos encarar como coisa secundária. Isso chama-se golpismo, isso chama-se golpe, isso chama-se autoritarismo. O presidente da Câmara é alvo permanente nas redes sociais e da base deste governo, porque é o presidente de um poder. Nós precisamos reagir com altivez, reagir com dignidade, reagir com amplitude. E isto não é um problema da esquerda brasileira, isto não é um problema da oposição, isto é um problema dos democratas brasileiros, isto é um problema da sociedade brasileira. A questão do orçamento impositivo, se errusar, trata-se no diálogo, trata-se na correção futura. Isto não é um problema técnico que nós temos que tratar hoje, isto é um problema político. Não pode haver passa-moleque no parlamento brasileiro, não pode haver chantagem com o parlamento brasileiro, temos que ter altivez. Não se trata um veto com passa-moleque, com chantagem, com pito, ameaçando fechar o parlamento brasileiro, ameaçando colocar pessoas na rua para fechar o parlamento brasileiro. Nós precisamos responder com altivez, com luta e com nova agenda dentro do parlamento. Chega de reformas administrativas, chega de retirada de direitos, chega de privatizações, chega de reformas que retiram direitos dos trabalhadores, carteira verde e amarela, medidas provisórias. Temos que ter uma agenda da democracia e da garantia de direitos do povo brasileiro. Temos que votar contra o veto, temos que votar com altivez e democracia.
Nós não podemos fazer valer a chantagem, o ataque ao parlamento, ataque ao presidente da Câmara, ataque aos deputados, ataque à política. O povo brasileiro tem que compreender que este Congresso é a sua representação. Tem que compreender que o judiciário precisa existir, que a justiça brasileira, que o parlamento brasileiro, que a democracia brasileira há que vencer, porque o diálogo, a convivência democrática, a convivência dos diferentes, da divergência fazem parte da democracia. Se o presidente da República que foi eleito quer preservar a democracia, tem que respeitar o parlamento brasileiro. Não pode ameaçar o fechamento dos poderes da República, muito menos com essa forma chula, autoritária e agressiva. Por isso, vamos defender a democracia com a dignidade e altivez que esse parlamento precisa ter. Obrigado.